Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, na aula de hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre a questão das revisões, as aplicações das questões referentes à avaliação da unidade 1 e 2. E aí eu vou colocar alguns pontos principais que são fundamentais para vocês poderem estudar de acordo com o conteúdo, tá? Então fique bem claro que é importante que vocês assistam essa web revisão logo depois, com o intuito de estar disponibilizando para outros colegas no ajuste e no estudo das questões para a nossa primeira provinha, ok? Então, assim, como essa aula ela já teve, eu vou citar alguns pontos que são primordiais no conhecimento aplicado sobre a condição de efeitos biológicos ambientais na radiação, né? Quando a gente faz essa discussão radiação e efeitos biológicos, qual é a associativa que tem nesse propósito? Qual o efeito relacionado entre radiação e condição biológica? Lembrando que todo ciclo biológico ele passa por trocas energéticas, e essas trocas energéticas obtêm quadros energéticos através de ciclos. Então, vocês vão lembrar lá que vocês já estudaram em ecologia, a condição de ATP, adenosina de trifosfato, e essa condição de trocas de energias entre seres vivos dentro de uma cadeia, ela pode ser, sim, alterada pelo processo de radiação. Então, um pouquinho de tópico de revisão, o que a gente precisa estar discutindo perante esse conteúdo? Quais são os princípios associados à radiação, os tipos, efeitos, impactos e a sua associação com mudanças climáticas? Então, para a gente entender um pouquinho sobre condição de radiação, a gente precisa saber as diferenças entre os princípios físicos. Então, dentro dessa construção, a gente tem a radiação por efeitos nas partículas subatômicas, a coordenação de ionização e analisação de interação de radiação-matéria. Professor, mas nesse slide aí, o que eu preciso saber como conteúdo para avaliação? Eu preciso saber a diferença de radiação ionizante e não ionizante. Então, quando a gente está falando de radiação ionizante, é que ela tem uma ionização. Então, ela tem um efeito associado a uma matéria. A não ionizante, ela não tem um efeito associado a uma matéria. Então, dentro desses aspectos, é importante que vocês saibam a diferença de radiação ionizante e não ionizante e as suas aplicações. Então, externamente, vocês podem estar buscando materiais que apliquem estudos entre radiação ionizante e não ionizante. E dentro dessas condições, quais são os impactos que são previstos quando tem uma radiação ionizante e não ionizante? Nessa condição, a gente consegue ver essa interação com a matéria. Então, essa interação de radiação com a matéria, ela pode ter mudança nas propriedades físicas desse material. Então, só fique atento a esses pontos na hora de vocês estudarem, ok? Outra condição que a gente precisa avaliar, qual é o impacto dessa radiação? E quando eu falo impacto da radiação, eu estou falando em radiação que ela tem efeito naquela matéria. Então, a gente tem um impacto associado à estrutura de DNA, isso numa condição externa, que pode alterar material genético e ser prejudicial para aquele ser vivo que ocorreu alteração no meio. Então, a gente pode ver a condição de bombas atômicas, que tem radiação ionizante, e outro efeito positivo que é controlado, que é o uso de radiações para avaliação e controle de material genético. Então, a gente está vendo que a biotecnologia ela vem crescendo, vem se atenuando, a gente vem estudando as imunoterapias associadas à condição de material genético. Então, também essa condição, a gente consegue fazer essa avaliação. Então, é importante que vocês saibam essa diferença com o intuito de disponibilizar exemplos e condições de vivências relacionados ao impacto, tá bom? Outra condição importante é saber sobre as nanotecnologias associadas ao uso de radiação. Então, é importante que vocês tenham esse ponto principal na construção de material de estudo para vocês. Ah, professor, mas será que vai ter alguma questão que trabalhe a condição de radiação e condição de material genético? Talvez sim, tá? Mas fique atento que também existem as fases positivas. Quando eu tenho controle dessa radiação, eu consigo ter controle na condição de estruturação de material genético, e aí eu consigo fazer troca de bases gênicas, avaliação gênica, avaliação de transcrição, tradução. Então, tudo isso eu consigo aplicar em estudos específicos para avaliar um gene, tá? Então, mesmo tempo que esse slide ele cita o efeito da radiação
sobre a saúde humana, ele fala sobre o impacto na estrutura do DNA. Mas eu consigo ter controle no uso desses radiantes com o intuito de propósito de estudo científico, tá bom? Claro, mas ele está citando muito mais sobre a condição de impacto. E diante disso, quando há um impacto com radiação, ele pode ter um efeito agudo e um efeito crônico. Então, o efeito agudo é aquele efeito imediato. O efeito crônico é aquele efeito que tem uma cronicidade, que vai gerar um tempo para poder causar um efeito, um impacto na saúde desse indivíduo, tá? Então, é importante ressaltar que quando a gente vai tendo condição de entrada de locais que têm radiação, ela pode ter um efeito de cronicidade com o passar do tempo, ok? Outra condição são os efeitos dessa radiação. Então, a radiação ele tem um efeito na fauna e flora, como eu citei nos slides anteriores. Ele pode provocar um impacto dentro da cadeia, tá? Então, dentro da cadeia ecológica ali, e isso alterando energias dentro de um sistema, quanto na fauna e flora e condições ambientais. E esses impactos, eles podem ser gerados de acordo com resíduos radioativos que tenham a radiação. Então, também existe essa preocupação dentro de condição de contaminantes ao meio. Então, a gente imagine esses aterros sanitários desativados. Desculpa, gente. Imagine essas condições que ficam expostas ao meio ambiente. Então, é importante ressaltar que a gente precisa ter essa preocupação no descarte de resíduos. Então, imagine condições de estudos que avaliam o impacto ambiental associado a uma radiação e alteração ecológica dentro do ambiente aquático, fauna e flora, ok? E aí, como eu falei para vocês, a gente tem os tipos de radiação, muito importante vocês saberem essa diferença de uma radiação ionizante e não ionizante. Então, quando eu falo a ionizante, ela tem essa capacidade mais densa, mais forte, então ela tem uma condição de remover elétrons e átomos, né? E pode causar danos ao DNA. Já a não ionizante, ela não tem essa capacidade, tá? Mas ela tem uma produção muito mais alta na condição térmica de aquecimento de locais e também que são mais usadas dentro dos ambientes hospitalares, tá bom? Então a gente também tem essa associação. Professor, mas durante a aula da unidade 2, o senhor disse que a radiação não ionizante, ela pode ter efeito negativo na saúde humana? Sim, então por isso que hoje quem trabalha com radiações tem um tempo de aposentadoria mais rápido, trabalha 20 horas, porque a exposição rotineira a essa radiação pode também alterar e provocar condições de DNA. Alterar DNA, modificar células, modificar tecidos. Mas isso precisa muito mais do que uma ionizante. E temos a radiação eletromagnética. Então é essa que é usada nesses elétrons que a gente tem como superfície, desde micro-ondas, geladeira, tudo que tem uma condução elétrica. Essa a gente também tem um contato externo, e se o contato for muito excedido, claro, ela tem um grau bem menor impacto à alteração de material genético, mas se for muito excedido por muito tempo, pode também ter modificações genéticas. Existem estudos específicos que já vêm discutindo a condição de radiação eletromagnética na formação de tumores, né? A gente está tendo muito diagnóstico de tumor. Então, isso vem também de uma causa associada à radiação eletromagnética. Claro, a condição de impacto dela é muito bem mais baixa. Então, fiquem atentos a esse slide, a diferença de radiação ionizante, não ionizante, eletromagnética. Eu vou estar falando mais da unidade 2, digamos que a unidade 1, ela entra naquela introdução que eu já falei para vocês, né? A aplicação da biofísica, na física, na biologia. Então, é um conteúdo mais tranquilo. Digamos que esse conteúdo 2, da unidade 2, ele exige um pouquinho mais de conhecimento de vocês e também na construção das atividades na avaliação. Aqui ele discute um pouquinho as fontes que a gente já falou, a gente tem a cósmica, a terrestre e a artificial, tá? Saber essas diferenças é importante também na construção e resolução de exercícios. Novamente, ele vem citando essa condição de impacto, então fique atento à condição radiação-impacto. Quais são os efeitos da radiação? Quais são os impactos possíveis dentro dessa radiação? E dentro disso, quais são as medidas protetivas associadas a quando você tem uma exposição à radiação? Aí vocês vão lembrar dos EPIs, dos controles de exposição, e identificar os ambientes de risco.
Então, se eu trabalho num laboratório que tem uso de radiação, quais são os riscos que tem dentro desse laboratório? Existe um plano operacional padrão, um POP, que diz que um risco ao manuseio de uma máquina que emite radiação ou um material biológico que eu esteja manuseando? Então, assim, fique atento a essas características, tá bom? Aqui ele vai citar alguns efeitos. Novamente, a gente tem mutação genética, alteração do DNA, dano nas células, fique atento a esses pontos. Alteração imunológica, então ele altera o material genético ali das células hematopoéticas, né, na medula óssea, que pode alterar o desempenho e a função desses glóbulos brancos ativados no nosso corpo, e ele está associado à formação de células tumorais, porque se tem alteração do gene, a formação de câncer, ok? Os impactos também de alteração em gene, célula, pode atrapalhar a reprodução de seres, espécie humana e desenvolvimento e crescimento de organismos, alteração dentro das cadeias alimentares, exposição da cadeia, que altera a condição ecossistêmica também do ambiente. Então, a gente tem desde o nível celular até o nível ecológico, que a radiação consegue fazer essas alterações. Então, fique muito atento à condição de impacto, às mudanças que tem dentro desse ambiente. E aí a gente discute um pouquinho as medidas de protetivas de prevenção. É importante que a gente siga as normas de segurança quando a gente tem exposição a esses radiantes, e é importante saber qual tipo de radiação que eu estou tendo uma exposição, tá? É necessário que haja também o monitoramento e controle das fontes de radiação e uma educação consciente, de conscientização pública. Quando a gente está no ambiente escolar, quando a gente está numa equipe, que a gente precisa trabalhar com educação permanente, é importante que a gente tenha essa cognitiva de falar sobre a exposição de radiação, qual é o efeito dela. Existe uma exposição de radiação no município que eu moro? Esse município é próximo de um aterro sanitário que tem radiação? Quais são as medidas preventivas naquela população que está em volta do município? Então, fiquem também atentos a essas questões de gerenciamento de radiação dentro de ambientes, ok? Aqui, ele, novamente, ele cita os impactos da saúde humana. Ele, como falou no início, na parte introdutória, a gente tem o impacto agudo, que é aquele inicial, e tem o impacto que é mais alongado, que é o crônico. Então, é importante que vocês saibam essa diferença na hora de construir e resolver as atividades. Novamente, ele cita os impactos, então está vendo que está muito focado radiação, impacto. Então é importante que eu saiba o efeito que ele tem celular, tecidual, organismo, ecológico e interação ecológica entre os organismos. Que fique atento a esses pontos. Os riscos ocupacionais, a gente precisa saber a diferença quando eu estou trabalhando com radiação. Quais são os riscos que eu tenho dentro daquele ambiente e quais são as medidas que eu posso trabalhar de prevenção. Então, se eu tenho uma exposição dentro do ambiente de trabalho, eu preciso